Oi. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos esperar um pouquinho. Oi, quem tá entrando. Boa noite, gente. Tudo bom? Tô olhando aqui quem tá entrando. Oi, Daiane. Tudo bem, gente? Vou esperar um pouquinho então aí pro pessoal ir entrando pra gente já começar a falar sobre o assunto de hoje. E aí, gente, como vocês estão? Cansados da semana, né? Quinta-feira é aquele dia, tá quase lá, né? Oi, Cá, tudo bem? Boa noite. Fiz um penteado aqui meio... A Dani, não me julgue. Chegou no final do dia, a gente descabelada, eu falei, vou fazer um penteadinho aqui, diferente. Vamos lá. Então, vou começar, né? Vamos começar aí a nossa live, a primeira live de algumas que eu pretendo trazer aqui para vocês, aliás. E nessa primeira live a gente vai falar então sobre analisar alguns casos de reconstrução, né? Vou trazer alguns casos para vocês de clientes do meu dia a dia, de clientes, para a gente poder identificar aí os possíveis resultados, quem é cliente para poder se identificar com algum tipo de sobrancelha e quem é profissional também para aprender um pouquinho aí e levar para o seu dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quem não me conhece, eu sou Elis Biagi, né? Eu sou especialista em sobrancelhas e hoje eu vou trazer para vocês alguns casos de reconstrução, vou mostrar para vocês aqui de algumas clientes. E antes de apresentar esses casos, então eu vou iniciar falando do que é a reconstrução. A reconstrução, ela é um processo, né, de recuperar os fios naturais das sobrancelhas, então sem precisar de micropigmentação. Então a gente analisa se há folículos ativos na região, né, das sobrancelhas, e aí a gente estimula o crescimento e consegue fazer da origem a novos fiozinhos e esses pelinhos de forma saudável. Então é um estímulo, é uma série, na verdade, de estímulos que a gente faz na região para fazer os pelinhos das sobrancelhas crescerem novamente. Aí vocês podem me perguntar, mas Elis, eu já fiz isso, né, com a designer aqui que eu faço minha sobrancelha, eu já fiz reconstrução e eu quase não vi resultado. Mas a gente tem que ver qual tipo de reconstrução que a gente está falando. Tem dois tipos de reconstrução. Então, tem a reconstrução que era feita até o ano de 2020 e a partir do ano de 2020 há um novo estilo de reconstrução, que é através desses estímulos que eu trabalho hoje, né, que é a reconstrução com microagulhamento, com argiloterapia, com óleos essenciais. Então, esses estímulos que formam a reconstrução que eu trabalho hoje. E não é só aquela reconstrução que era feita antigamente, que era esperar só os pelinhos das sobrancelhas crescerem, né, de forma natural mesmo, sem nenhum estímulo, e aí fazer o design só mantendo esses pelinhos sem fazer tirar o excesso muito. Então não é dessa forma, é uma forma diferente de reconstrução. Por isso que hoje em dia a gente tem resultados melhores, tá bom? Com a reconstrução. É que é o mesmo nome, a gente às vezes acaba confundindo. E também como é novo, né? Um método novo no mercado de 2020. Então muita gente ainda não conhece, principalmente muitas profissionais ainda não conhecem. Quem dera clientes, né? Bastante gente não conhece. Quando eu falo aqui no meu espaço, eu falo, nossa, se fizesse reconstrução na sua sobrancelha, você teria um resultado muito bom. A maioria não sabe nem o que é, então eu tenho que explicar o que é, e aí depois que a pessoa fala, nossa, nunca ouvi falar disso, mas enfim. Vamos lá. Esqueci de falar uma coisa importante. Todos esses protocolos que eu faço aqui na reconstrução, eles são comprovados cientificamente. Então, a gente não tirou da nossa cabeça, né, que
que isso vai trazer algum tipo de resultado. Não, todos eles são feitos através de estudos comprovados e aí sim que a gente traz para os nossos atendimentos, porque já foram comprovados e eu também passei por um processo aqui, né, de validar esses processos, então comprovados, eles são comprovados cientificamente e aqui no meu espaço também. Belezinha? Então, o maior benefício da reconstrução é que a gente pode explorar ao máximo da sobrancelha natural, dos próprios pelos da pessoa mesmo. Então, esse é o maior benefício. A gente consegue atingir o máximo que aquela sobrancelha consegue proporcionar em sua forma natural, tá bom? E se funciona para qualquer pessoa, né? Às vezes a gente... A pergunta que eu mais recebo aqui, funciona para todo mundo? E sim, funciona para todo mundo. O que vai ser a diferença? Vai ser a proporção, né? Tem gente que tem uns resultados melhores, mais expressivos. Tem gente que tem resultados menos expressivos. Mas em todos os casos, há resultado sim de uma melhora nas sobrancelhas, né? Na questão das falhas das sobrancelhas. Então, onde eu me perdi? Tem pessoas que têm uma quantidade maior de folículos ativos, então, para essas pessoas que têm uma quantidade maior de folículos ativos, os resultados vão ser mais expressivos. Para pessoas que têm quantidades menores de folículos ativos, os resultados não vão ser tão expressivos assim, né? Porque tem pessoas que vão perdendo os folículos ao longo do tempo, eles vão morrendo. Então, nesses casos, eu vou trazer alguns casos para vocês conseguirem identificar. Eu tô tão acelerada aqui que eu nem tô olhando os comentários. Deixa eu dar uma paradinha para olhar os comentários. Oi, Jaque. Bota o celular para carregar aí. A Dani falou que amou o resultado da reconstrução dela. A Van, nossa, que lindo. Precisando de um help na minha sobrancelha. Com certeza, tô esperando você me mandar mensagem. Ai, gente, então tá bom. E como, vou voltar aqui nas explicações, né? E como saber se no seu caso vai ter resultado ou não. Tem como a gente fazer uma avaliação e nessa avaliação a gente tem alguns indícios se a sua sobrancelha vai ter um resultado mais expressivo ou não. Mas para saber realmente, somente testando. Por quê? Porque os folículos, né, esses folículos que eu tanto falo, o folículo é lá a raiz do pelo. Se a raiz do pelo não está ativa, então não tem probabilidade de crescer um pelo, porque lá embaixo que é fabricado, né? Lá na raiz do pelo que vem da corrente sanguínea as vitaminas necessárias, todos os nutrientes que formam o pelinho. Então, se essa raiz ela não está ativa, não tem como nascer um pelinho ali. Então, e como é interno, isso é lá dentro da pele, a gente não consegue, através de uma avaliação, um exame, saber, só testando mesmo, tá bom? Só que a pele, o pelo, né, a região, dá alguns indícios pra gente que pode ser que venha a nascer pelinhos ou não, tá bom? Olá, mamãe! Até minha mãe tá aí, ó. Família toda me curtindo. Então, bora. E como que a gente analisa cada caso? A gente analisa cada caso com o conhecimento e com a percepção visual. O conhecimento, né? O que a gente tem que observar para poder até orientar a nossa cliente, falar sobre o caso dela em específico. E a percepção visual é saber perceber ali na sobrancelha dela quais os pontos positivos e negativos para a gente chegar numa conclusão para poder explicar para a cliente qual que é o caso dela e se a gente tem possibilidade de chegar a atingir o objetivo que ela espera, tá bom? Então, a primeira, o conhecimento e aí depois essa percepção visual a gente faz através de uma avaliação. Tanto a avaliação escrita, né, onde ela vai colocar ali se ela tem algum tipo de deficiência nutritiva ou se tem algum tipo de doença
ou se toma algum remédio, se tem alguma restrição que vai atrapalhar no nosso resultado da reconstrução, ou se a gente não pode realizar a reconstrução. E tudo influencia, né? Porque o nosso corpo é um organismo só. Então tudo vai influenciar, né? Não é só... A gente não consegue deixar a sobrancelha isolada do resto do corpo. Se o nosso organismo está funcionando bem, tem uma funcionabilidade boa, nossa saúde está boa, a gente toma bastante água, se alimenta bem, faz exercício físico, não tem nenhuma doença dermatológica na região específica, né? Então, consequentemente, o resultado também vai ser muito bom. Agora, se é uma pessoa que não tem hábitos tão bons, a saúde não está tão boa, isso influencia diretamente nas sobrancelhas como um todo. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente, como eu disse, né? E quando faltam nutrientes no nosso corpo, da onde que ele tira primeiro? Ele tira primeiro da onde não é essencial, da onde ele entende que não é essencial. Por isso que nossas unhas, nossos cabelos, né, acaba a unha ficando fraca, o cabelo acaba caindo quando falta nutrientes, vitaminas. Por quê? O nosso corpo ele vai pegar e vai mandar para os órgãos que são vitais e vai deixar as outras coisas que são menos essenciais por último, que são essas que eu falei. Então, por isso que a gente tem muita queda de cabelo, muita falha nas sobrancelhas, as unhas ficam fracas. Então, nesses casos é por conta disso, que o organismo ele dá prioridade para os órgãos vitais. Geralmente isso é causado por falta de nutrientes, belezinha? Mas tirando essa parte de doença, de falta de nutrientes, né, a gente consegue fazer a reconstrução, fazer um estímulo na região, e aí através desse estímulo a gente consegue recuperar alguns pelinhos que a gente perdeu ao longo do passar do tempo, né, devido às vezes à alteração hormonal, ou falta de nutrientes, ou excesso de retirada de pelos, né, em alguns casos. Na maioria dos casos a gente consegue recuperar. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou iniciar agora a parte de como que a gente vai fazer a avaliação. A primeira coisa que eu começo fazendo a avaliação é a estrutura da sobrancelha, da própria sobrancelha, né? Tem sobrancelhas que são mais finas, sobrancelhas que são mais grossas, sobrancelhas que é aquele estilo arco, né? Como era utilizado antigamente. Então, a primeira coisa que a gente avalia é a estrutura da sobrancelha. Quando uma cliente chega aqui, eu avalio a estrutura da sobrancelha, depois eu analiso o tipo de falhas que tem naquela sobrancelha. Se são falhas mais pontuais, se são falhas de retirada de excesso dos pelinhos por muito tempo, se são falhas, às vezes falhas específicas que a gente consegue avaliar que é de causa nutricional, né? Ou se está faltando alguma vitamina ali, dá para identificar isso também. E a terceira coisa é a textura da pele. Então, se é uma pele que tem um folículo ativo, é uma pele que ela tem os poros, sabe? Ela tem os poros mais aparentes. Se é uma pele que não tem os folículos ativos, ela é uma pele um pouquinho mais brilhante, né? Geralmente a gente observa esse tipo de pele. Eu tenho até um exemplo aqui para vocês. A gente observa esse tipo de pele em quem tirou muito tempo a sobrancelha, aquela sobrancelha que é estilo vírgula. Então, aqui, geralmente embaixo, assim, é uma pele mais brilhante, né? Mais um estilo assim, como se fosse cicatriz, aquele estilo de pele mais brilhante. Então, a textura da pele mostra pra gente também se vai ter um bom resultado da reconstrução. A espessura e a cor do pelo. Às vezes, a pessoa tem o pelo muito clarinho e acha que a sobrancelha dela tem falha, né? Então, na reconstrução, a gente consegue encorpar esses pelinhos, deixar eles mais fortes, mais vivos, para poder formar ali, né, uma sobrancelha mais delineada, mais forte, mais preenchida. E se há pelos velos na região. Pelos velos é aquele pelo bem fininho, que não tem a medula, então ele não tem uma estrutura completa de um pelo. Ele é aquela pelugem, né? Que fala, aquela pelugem mais fininha. Então, esse pelo velos, a gente fazendo ali o estímulo, ele consegue se encorpar e aí
criar um aspecto de pelo completo, né? Mais estruturado, com medula, e aí a gente consegue, consequentemente, ter um volume maior nas sobrancelhas. Tá bom? A segunda coisa, a primeira coisa é a avaliação, então essa percepção visual. A segunda coisa é o design estratégico. E por que o design estratégico é importante? Porque não adianta de nada a gente ir lá reconstruir, fazer crescer pelinhos novos e depois retirar no design, né? Ir lá cavar a sobrancelha de novo. Então, o principal aliado para uma reconstrução é o design estratégico, é a gente dar o espaçamento e o tempo daquela sobrancelha crescer novamente, se estruturar novamente, tá bom? Quando a gente fala dar o tempo da sobrancelha se estruturar, crescer novamente, não é que uma sobrancelha fina, voltando lá a parte da estrutura, né? Não é que uma sobrancelha fina vai ficar grossa, e nem que não é isso. O que a gente faz na reconstrução é melhorar a própria estrutura daquela sobrancelha. Não existe uma pessoa tem uma estrutura de sobrancelha naturalmente fina e a gente conseguir estimular e a sobrancelha ficar grossa. Não é isso que a gente faz na reconstrução, tá bom? Cada pessoa tem uma estrutura diferente e o que a gente consegue fazer é melhorar a estrutura de cada um, mas levando em consideração a estrutura pessoal de cada um, né? O aspecto pessoal de cada um. Então, é isso, a gente consegue melhorar dentro do que aquela pessoa proporciona pra gente, tá bom? E através dessa percepção visual, quando a gente faz análise, a gente consegue perceber que nas sobrancelhas a gente tem que trazer uma harmonia para a cliente, né? Através da proporção e da naturalidade. Então, a gente tem que ter também um olhar treinado, né? Para poder ver o estilo de sobrancelha que fica bonito para cada cliente e também através do design estratégico que a gente vai conseguir realizar isso, para chegar num resultado mais bonito, uma sobrancelha mais bonita. E dessa forma a gente consegue trazer para cada cliente um estilo diferente, né? Diferente do que era feito antigamente. Uma sobrancelha que a gente vê hoje em dia, em umas micropigmentações antigas, ou design mesmo, que era feito a mesma sobrancelha em várias pessoas, parecia Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje não, hoje a gente respeita a individualidade de cada um e o que a sobrancelha de cada um proporciona. Então, isso, é respeitar a individualidade de cada sobrancelha, tá bom? Dessa forma a gente consegue atingir um resultado personalizado e individual para cada um. A gente não tem uma sobrancelha igual de fulano, a sua sobrancelha é sua e a gente consegue melhorar ela dentro das proporções dela. Belezinha? Então, o terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui também, para melhorar, melhorar essa avaliação, para obter uma reconstrução, o primeiro ponto é a avaliação, o segundo ponto é saber fazer o design estratégico e o terceiro ponto é saber realizar para que serve cada etapa da reconstrução. Então, a gente sabendo para que serve cada etapa da reconstrução, como são alguns estímulos, né? A gente entendendo como que serve para cada etapa, a gente consegue ter resultados individualizados também para cada cliente. Então, o interessante de você entender o que você está fazendo é você saber o porquê que você está realizando aquele tipo de estímulo e aí o resultado que você quer chegar também. Belezinha? Então, eu vou mostrar aqui 3 exemplos para vocês de clientes reais, são clientes minhas, e para a gente analisar juntos as sobrancelhas de cada uma delas, tá? E eu trouxe alguns exemplos diferentes para a gente poder discutir o tipo de sobrancelha. Lembrando que são sobrancelhas de clientes reais e elas me autorizaram a mostrar aqui as sobrancelhas delas, tá bom?
e algumas estão sem o design, então é do jeito que elas chegam, né? Eu tiro a foto para ir acompanhando o processo. Então algumas estão sem o design, mas é só para vocês terem uma noção da gente conversando e eu explicando sobre cada caso para vocês. Vou selecionar aqui então a primeira foto. Ó, esse é uma sobrancelha daquela forma famosa sobrancelha vírgula, né? O início, tá vendo? Que ela é mais preenchidinha, depois no final ela vai afinando, que era como era feito antigamente, né? Era uma sobrancelha bem fininha, bem arqueada, formato de um arco mesmo. O que acontece? Essa cliente, ela passou pelo processo de remoção a laser, né? E a gente iniciou o processo de reconstrução. E o que aconteceu nesse caso? O que acontece? Qual que é a proporção que a gente consegue chegar dessa sobrancelha? Por ela ter tirado muito tempo nessa parte inferior aqui da sobrancelha, embaixo, analisando pessoalmente, aqui na foto não dá pra ver, mas pessoalmente a gente vê um aspecto de pele mais brilhante, né? Mais sem poros ativos ali, tem ausência de pelinhos ou pelugens. Então, nesse caso dessa cliente, a gente conseguiu reconstruir o início das sobrancelhas, teve um resultado muito bacana no início das sobrancelhas. A gente teve um volume, aumentou o volume dessa sobrancelha no início e ao longo do corpo, né? Os pelos ficaram mais grossos, mais volumosos e deu uma aparência de sobrancelha mais cheia. No caso dessa sobrancelha, quando eu recebo clientes com sobrancelhas desse estilo, eu alinho muito bem. Eu falo, olha, a gente vai melhorar o estilo da sua sobrancelha de um modo geral, ela vai encorpar, né, na onde já tem os pelinhos, mas nessa parte inferior, que é onde foi retirado por muito tempo, a pele ela já tá mais lisinha, e aí a probabilidade, eu nunca falo afirmando porque também eu não consigo ter a certeza, então eu falo a probabilidade de crescer pelinhos nessa região é menor. A gente pode tentar e vai melhorar o aspecto, mas nessa região ela tem a probabilidade menor de recuperar os pelinhos das sobrancelhas. E que região das sobrancelhas que eu tô falando para vocês? Vou selecionar outra foto para vocês terem mais noção de que região que eu tô falando. Essa região aqui, ó, inferior. Então ali, como a pele ela é mais, a estrutura é mais lisinha e eu identifiquei a falta de folículos, né? Esqueci o nome agora, acabei de falar. De poros aí na região, então, e de pelinhos também, então significa que a probabilidade é menor de crescimento, tá bom? Esse é o caso da Pri. A gente vai fazer daqui a alguns dias, a gente está agendando para fazer a micro. E esse é um desenho uma simulação de como que vai ficar a micro, né? A estrutura, a espessura que vai ficar. Então vendo esse desenho, analisando o desenho, dá pra gente perceber onde tem as falhas mais pontuais, né? Então na parte inferior, um pouquinho na parte superior também, tá bom? Então esse é o primeiro caso, vamos para o segundo caso. O segundo caso é dessa cliente. Vocês conseguem perceber que ela tem falhas pontuais, algumas falhas pontuais, mas que não deixa, ela tem uma estrutura de sobrancelha bonita, né, um desenho bonito, porém as falhas não permitem que deixe essa sobrancelha delineada, desenhada. Então, nesse tipo de sobrancelha a gente tem resultados muito bons, muito expressivos, porque são falhas no meio da estrutura da sobrancelha. Então, ela vai preencher justamente onde precisa nesse caso. Então, esse tipo de sobrancelha, a gente tem resultados muito bons com a reconstrução, tá bom? Porque em volta toda dela ali tem pelos, né? Tem as falhas pontuais, mas a gente consegue identificar pelos. Não tem
aquele aspecto de pele lisinha que a gente observou na foto anterior que eu falei para vocês, né? Então, é uma sobrancelha que provavelmente tem um resultado muito bom com a reconstrução, tá bom? Agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é de uma sobrancelha que tem os pelinhos finos e ralos, né? Os pelinhos não são muito pigmentados. Nesses casos, eu costumo ter os melhores resultados de reconstrução são nesse tipo de sobrancelha. Por quê? Geralmente, os pelinhos são finos porque eles não têm nutrientes suficientes para ele se desenvolver. Então, quando a gente vai com a reconstrução e coloca ali no pelinho, é como se fosse uma vitamina. Então, esse pelo ele fica forte, ele consegue ter força de crescer, de encorpar, a aparência dele muda. E eu vou mostrar para vocês o resultado da reconstrução dessa cliente que a gente finalizou. Nessa foto eu fiz a brow lamination na sobrancelha dela, mas olha só a diferença de cor, de estrutura do pelo, tá vendo? Aqui no início principalmente, o início era bem mais falhadinho. Cadê? Aqui tem o antes e o depois. Olha o início. Aqui ainda nessa foto, acho que a gente não tinha feito todas as sessões, era a terceira sessão, ainda faltava mais uma. Então, né, nessa foto anterior que eu mostrei a sobrancelha toda, já é com as 4 sessões. Então, aqui no início, como a gente identifica vários pelinhos novos e aqueles pelinhos que já estavam, eles ficam mais fortes, mais estruturados, mais pretinhos, sabe? Mais evidentes. E aí que entra a reconstrução. A gente consegue trazer mais força para esse pelo e, consequentemente, um volume maior nas sobrancelhas. Então, essa que é a questão da reconstrução. Vou voltar lá. Eu sou apaixonada por esse resultado. Olha só, gente, como que ficou lindo o resultado, né, dessa sobrancelha. Então, quem tem o estilo de sobrancelha com os pelos mais ralinhos, mais fininhos, é quem tem a probabilidade de ter resultados melhores na reconstrução, tá bom? Ná. Perfeito, né, Ná? Lindo resultado, a Pri falando. Mas eu sou apaixonada mesmo. E fico super feliz com esses casos. Então, é isso aqui das fotos dos resultados que eu queria mostrar para vocês. E a reconstrução, ela é nova, então como eu disse para vocês, poucas profissionais conhecem, clientes menos ainda. Então, esses são os resultados. Não é assim não é um milagre. A reconstrução não vai fazer uma sobrancelha fina preencher e nascer uma outra sobrancelha no lugar. Não é isso. A reconstrução, ela vai melhorar a estrutura da sua sobrancelha de forma natural e trazer o melhor dentro da proporção de cada indivíduo, né? De cada pessoa. E eu falo por mim, porque não sei se vocês lembram da minha sobrancelha, né? Era uma sobrancelha que eu tinha micropigmentação, era uma micropigmentação esfumada, era um pouquinho mais marcada, e aí eu iniciei a fazer reconstrução depois que eu vi o resultado em mim, porque eu também não acreditava. Eu falava, não é possível, que tem como nascer pelinhos de novo. Então, eu não acreditava, até que eu vi o resultado em mim mesmo, que foi aí depois disso que eu resolvi trazer para as clientes. Então, o que aconteceu? Eu comecei a testar em mim e passou umas 2 semanas lá na correria, umas 2, 3 semanas eu na correria. Entrei no carro, a hora que eu olhei assim no retrovisor, meu Deus, o que é isso? Sabe, a gente, acho que no dia a dia não tá acostumada a observar tanto, e como eu não tava botando muita fé, então pra mim não ia ter resultado nenhum. Mas a hora que eu olhei no espelho lá do retrovisor, eu falei, meu Deus, não é que dá certo, eu preciso levar isso para as minhas clientes. Então foi a partir daí que eu fui testar, né? Comecei lá na minha primeira cliente testando, e foi aí que eu comecei a desenvolver o protocolo aqui, porque eu sei que realmente dá resultado,
tá bom? Claro, igual eu falei pra vocês, dá resultado dentro das suas proporções, né? Não é dentro da estrutura, dentro da proporção de cada um. Então, é isso que eu vim falar pra vocês, né? E espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês têm algumas perguntas. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que eu já respondo pra vocês, tá bom? E eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no meu store e eu vou responder agora algumas que eu selecionei, tá bom? Enquanto isso, se vocês quiserem deixar aqui também, e aí eu vou respondendo. Quantas sessões? São quantas sessões? Deixaram lá, né, na caixinha de perguntas. A gente costuma, aqui no meu espaço eu recomendo fazer 4 sessões, porque a partir de 4 sessões que a gente vai começar a ver os resultados. Esses resultados, não é que a gente faz a primeira reconstrução hoje e amanhã já nasceu um monte de pelo. Por quê? Depende muito do ciclo do crescimento, né? Então, a gente tem um ciclo de crescimento natural e cada pelinho da nossa sobrancelha está numa fase diferente desse ciclo. Então, pelinhos vão estar na fase anágena, que é do início das sobrancelhas, né? Que é onde ele está mais forte, mais brilhante. Tem outros que já vão estar na segunda fase, que é a catágena, que já é quase partindo para o desprendimento. E tem gente que vai estar na fase... tem fiozinhos que vão estar na fase telógena, que é onde há o desprendimento do fio e solta ali, né? E provavelmente tem um novo fiozinho já nascendo. Então, todo esse processo de nasce, desenvolve e cai, tem um ciclo. E quando a gente começa a estimular ali na reconstrução, tem fiozinhos que estão lá ainda se formando, lá embaixo no nosso bulbo, lá na raiz do pelo. E esse tempo, né, desse fiozinho sair para fora é cerca de 2 meses. Então, por isso que a gente faz 4 sessões, porque são esses 2 meses que a gente começa a ver os resultados, tá bom? Então, o mínimo é 4 sessões por conta disso. A Daiane perguntou, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tem algumas contraindicações, se a pele não está íntegra na região, né? Se tem algum tipo de machucado, se tem algum tipo de doença dermatológica na região, não pode fazer. Claro, né? Gestante, lactante, quem faz uso de Roacutan não pode fazer porque a pele fica sensibilizada. Ou quem está passando ácido na região também não pode fazer, pelo mesmo motivo. E quem tem doenças, diabetes, né? Doenças hepáticas, câncer, só com autorização médica, tá bom? Então, esses são os casos de contraindicação. A Ju, precisa de algum cuidado diário durante o processo de construção? Sim, eu costumo falar que tanto quanto o estímulo que a gente faz aqui, que eu faço aqui no meu espaço, 50% é isso e 50% é os cuidados que você vai ter na sua casa. Então, eu sempre entrego no kitzinho, né, um produto que você vai utilizar, passar diariamente na sua casa. Eu indico passar à noite, deixar quando você vai dormir e aí de manhã retira o produto, tá bom? Mas eu entrego isso junto com o kitzinho da reconstrução, eu entrego o produtinho. Como deixar as sobrancelhas penteadinhas? Uma dica que eu já deixei lá no feed e eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro, né? A nossa sobrancelha, ela não é naturalmente algumas, né? Algumas sim, mas a maioria não é naturalmente laminada para cima. A gente chama esse tipo de sobrancelha de laminada. Ela não é laminada para cima. Então, tem a opção de fazer o brow lamination, que é exatamente isso, laminar as sobrancelhas para deixá-la no sentido do pelo que a gente quer. E tem a opção do dia a dia, que é usar o rímel incolor, que eu utilizo aqui e eu gosto muito. E eu já deixei de indicação no store, na verdade, não foi no feed não. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Eu uso esse produto, é um gel incolor da Ruby Rose, gel incolor. E aí eu passo ele, gente, eu já testei vários, e esse daqui é o que dura o dia inteiro, ele dura o dia inteiro. À noite eu chego em casa, a hora que vai lavar, eu sinto até o produto na hora de lavar.
Então eu aplico assim, penteando mesmo pra cima. Tem gente que gosta dela bem wild, que é arrepiadinha. Tem gente que gosta dela um pouco, não gosta tanto, né? Então quem não gosta, assim, só vai pegando aqui em cima, ó, e dando um acabamento, ó. Ela não fica tão arrepiadinha, então vai pegando nas bordinhas aqui, ó, e modelando, tá bom? Então tem essas duas formas de usar, tem como usar mais arrepiadinha, mas é viciante. No começo, quando eu comecei a fazer, eu não gostava de usar assim não, arrepiado. A primeira vez que eu fiz, eu falei, não gostei desse jeito aqui não vou usar assim não. Mas depois a gente acostuma e aí já era. Agora eu costumo usar assim, arrepiadinha mesmo. A Ana falou que esse gelzinho é perfeito. Ela comprou aqui comigo. Eu tenho não, acabou, tá para chegar os meus aqui. Então quem quiser já me pede, porque da última vez eu pedi alguns, já esgotou também, tá bom? Aí eu deixo aqui para vocês. Tem uma pergunta aqui que tinham deixado na caixinha para mim, quais os procedimentos são usados na reconstrução? A gente tem alguns protocolos de estímulos, entre eles argiloterapia, o microagulhamento, o blend de óleos essenciais, agora eu esqueci, que faz uma vez esfoliação, e também tem a parte de olfativa, né, dos óleos essenciais. Então são todos esses estímulos que a gente utiliza aqui na reconstrução, tá bom? E aí tem o porquê de cada um, e isso não cabe ao momento, né, senão ia ficar muito longa aqui nossa live. Mas todos esses protocolos, eles são comprovados que auxiliam no crescimento e no fortalecimento dos pelos das sobrancelhas. E a saúde interfere no resultado da reconstrução? Com certeza. Como eu expliquei para quem estava no início da live, o nosso corpo, ele é um só, ele é um todo. Então, se uma coisa não tá legal, ela vai influenciar na outra, né? E as sobrancelhas, as unhas e os cabelos é o que mais sofre com a falta de alguma vitamina, com estresse, né? Falta de hidratação. Então, com certeza, se o corpo ele não tá 100%, vai influenciar nas sobrancelhas. Belezinha? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, tá bom? Minha sobrancelha é bem clarinha, isso ajuda? Ajuda, e quem acompanhou aqui viu. No caso de uma sobrancelha mais clarinha, com o pelo mais fininho, a reconstrução ela tem resultados ainda mais expressivos, né? Tende a ter resultados ainda mais expressivos. Então, com certeza, se sua sobrancelha é bem clarinha, vai ter resultado muito bom com a reconstrução, tá bom? Se a sobrancelha é falhada desde sempre, ajuda? Muita gente me pergunta isso, falando, mas no início da minha sobrancelha eu já nasci assim, já era muito falhada. Eu nasci desse jeito, mas tem como? Vai melhorar isso? Então, esse último caso, que foi o caso da minha cliente, né, da Nadine, que tá aqui na live, ela falou que ela sempre teve as sobrancelhas falhadas, desde quando ela se conhece por gente. É uma sobrancelha fina, uma sobrancelha mais rala, e tinha bastante falha por conta disso, né? Não é que são falhas de pelo, são falhas por conta da estrutura do pelo ser muito fininha, e aí visualmente acaba passando pra gente um aspecto de falha. Então, nesse caso de que não tinha, que a sobrancelha era falhada desde sempre, com certeza dá para recuperar também, tá bom? Só testando, não tem como a gente saber, igual eu falei. Exatamente, a gente testa, e aí na maioria dos casos que a gente testa, tem resultados muito bons. A Daiane falou, a minha também era muito clara e ajudou muito. Da Daiane também era muito clara. E agora a gente consegue enxergar mais, né, a tonalidade do pelo, o desenho da sobrancelha, porque o pelo ele fica, ele fortalece lá dentro, né, lá dentro do córtex, onde que tem a cor, onde tem a melanina do pelo. Então, ele fortalecendo a medula, a estrutura do pelo como se, a medula, o córtex e
as escamas, né? Então, consequentemente, ela tem resultados muito melhores. Então, essa que é a função, é fortalecer o pelo, de dentro para fora. E tem alguma contraindicação? Então, perguntaram aqui, gestantes, lactantes, né? Quem faz uso de ácido. Uso de ácido não é que não pode fazer, mas tem que dar pausa de 30 dias, tá? Então, quem tem alguma doença de pele, que é rosácea, dermatite, quem tem diabetes descontrolada, faz uso de anticoagulante, né? Ou tem algum problema de saúde dos casos que eu falei, com liberação médica. E quem faz, o que é interessante? Tem gente que pergunta pra mim assim, Elis, mas eu quero fazer, eu tenho micro, eu quero remover a micro, dá pra fazer junto com a reconstrução? Dá pra fazer junto, inclusive um complementa o outro. Por quê? O microagulhamento, ele vai fazer com que haja a ação dos macrófagos, né, que é os bichinhos que vão lá remover o pigmento. A reconstrução, ele vai estimular também a região através dessa pequena inflamação que a gente vai causar, desse atrito que a gente vai causar. Então, consequentemente, vai estimular a região e esses macrófagos que vão eliminar o pigmento vão lá novamente. Então, a gente consegue ir revezando a reconstrução com a remoção. A remoção, né, geralmente a gente pede o tempo de 30 a 45 dias entre uma sessão e outra, e aí no tempo entre uma sessão e outra a gente consegue fazer reconstrução. O legal é que enquanto vai tirando o pigmento, vai também reconstruindo a sobrancelha, e aí o medo da maioria que faz remoção é ficar sem sobrancelha. Então é uma tática legal aí para conciliar os dois tratamentos, né? Então é muito bom sim para quem faz remoção, tá bom? Bom, eu espero... Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Se tiver alguma pergunta também, né? Depois eu já vou finalizando a live, então. Se tiver mais alguma pergunta, pode me mandar lá no direct, que eu vou responder vocês com todo prazer, tá bom? Se tiver alguma outra dúvida que não for de reconstrução também, que for de remoção, de design, de micropigmentação, pode mandar lá pra mim que eu instruo vocês, belezinha? Qualquer dúvida, qualquer coisa que queira saber de sobrancelhas, se quiser fazer uma avaliação da sua sobrancelha também, que tipo de tratamento que a gente pode fazer que pode melhorar suas sobrancelhas, manda uma foto para mim, tem no meu WhatsApp também lá no link da bio, manda a foto que aí eu avalio, né, qual que é o andamento melhor para o seu caso, se específico. Então, cada pessoa, eu costumo tratar de um jeito e aí cada caso é individual. Então, eu faço essa avaliação para vocês. Quem quiser, me manda uma foto lá que eu respondo, tá bom? Dúvidas também. Pode ser pelo WhatsApp ou aqui no direct, tá bom? Muito obrigada quem participou da live, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar mais presente aqui, trazendo cada vez mais conteúdos para vocês, né? Para que possa ajudar vocês e colocar na cabeça aí de vocês sobre a reconstrução, porque é novo e muita gente não conhece. Então, conto com a ajuda de vocês também para divulgar, porque tem bastante gente que não conhece e tem bastante gente que pode ser beneficiada com isso. Então eu conto com a ajuda de vocês para divulgar não só o meu trabalho, mas também que o pessoal possa conhecer aí o novo método, né, de reconstrução, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo, obrigada quem participou, quem comentou, quem entrou na live aqui para me prestigiar, tá bom? Eu tô muito agradecida. E é isso, uma boa noite aí para todo mundo. Tchau! Agora eu tenho que